Perfeito. Vamos lá botar a mão na massa agora, Map Filter Reduce em Python, tá bom? Essa é a continuação do vídeo 35 aí do nosso curso, da nossa playlist, onde nós vimos na aula anterior o sentido, né, o conceito de Map Filtering and Reduce. Agora nós vamos ver as ferramentas que a linguagem de programação Python, e assim você vai encontrar facilmente na sua linguagem de programação, se ela não for Python, ferramentas semelhantes a isso, tá bom? Então vamos fazer aqui a primeira, né? A primeira delas vai ser o map, né? O map. Como eu estava falando para vocês, estava no vídeo anterior, você pode dar uma olhada lá. Então, às vezes a gente recebe, né? A gente recebe uma entrada lá no URI, por exemplo, de números, né? Menos um, sei lá, 100. Então, ele chega para a gente uma sequência de números numa mesma linha. Poxa, como é que eu vou pegar esses elementos? Eu não sei se o número vai ter um dígito ou dois dígitos. Qual é o meu objetivo? É ter cada um desses números, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um split, que ele vai tirar. Observem que se a gente fizer um split, ele quebra, ele gera um vetor, né? Ah, ótimo. E com esse vetor eu poderia aplicar a função int a cada um deles, já que a função int converte uma string no seu equivalente em inteiro, se isso for possível, né? Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Então o map, se dá uma olhada aqui, help, map, olha o que o map faz. Você passa uma função como o primeiro parâmetro e passa uma coleção de iteráveis aqui na segunda para ele. Então vamos lá. Map, muito bem. Qual é a função que eu vou mandar? É a função int. Eu quero aplicar a função int a cada um dos elementos. Olha, posso fazer isso. Olha que interessante, né? Quais são os elementos que eu vou mandar para lá? Entrada ou não, entrada.split, porque eu quero que a entrada seja esse vetor aqui, tá bom? Se der um enter aqui, não vai acontecer o que você está esperando, né? Não houve, não teve o retorno, tá? Por quê? Porque esse map, ele vai só gerar. À medida que você for pedindo os elementos, ele vai gerando cada um deles. Se eu quiser ter acesso à lista inteira, eu abraço ele aqui com o construtor de lista, que aí sim ele vai me retornar já a lista construída. Vejam só. Então, de um objeto que era entrada, vejam só que era uma string, ele me retornou a lista dos objetos. Então, bateu exatamente com a definição aqui do map. Ó. Você recebe uma lista de objetos, uma coleção de objetos, e você aplica uma transformação a cada um desses elementos. Então, eu tenho aqui, a gente sabe que as strings são uma sequência, né? Então, dado essa sequência, cada um dos elementos recebeu uma aplicação. E aí você pode fazer o que desejar, né? O que desejar. Se você tiver uma lista de números, não sei se eu ainda tenho números aqui, tá aqui números, e eu quiser aplicar uma transformação personalizada, que seria cada número vai ser substituído pelo seu dobro. O processamento vai ser esse, né? Eu posso fazer a mesma coisa, tá bom? Eu vou construir aqui devagarinho, então eu chamo map, eu preciso mandar uma função aqui e preciso mandar a coleção que eu quero aplicar. Minha coleção já está só no ponto de ser enviado. Como eu não tenho uma função aqui que faz o dobro aqui para a gente, eu crio uma função ao vivo. Então eu mando uma função lambda, vídeo 34 explicando as funções lambda. Então a lambda vai fazer o seguinte, essa nossa função lambda, ela vai receber um número x e vai retornar, como é o dobro, né, x vezes 2. Então essa vai ser a função de processamento para a gente. Mais uma vez, eu não preciso chamar, como eu chamei aqui. Né? Eu vou envolver ela com list, porque eu quero que ele mostre o resultado. Eu não vou ficar pedindo um por um, tá bom? E ela aplicou, de fato, o mapeamento. Então, ela pegou cada um dos elementos e computou o dobro, tá bom? Então, mais um uso aí interessante para a Lambda quando você quer uma função num dado cenário específico. Ah, professor, eu quero uma determinada função que agora faça um filtro, né? Que faça um filtro. Eu não quero mesmo aplicar, eu quero se tem algum recurso aí para a gente. E aí nós temos sim a função filter aqui no Python também. Vamos dar uma olhada no help dela para ver se é difícil, né? Então tá aqui, olha o filter mais uma vez, muito parecido. Você manda uma função que você quer que seja o critério, né? E retorna aqui, e também, retorna não, você manda uma função e você manda a coleção de dados que você quer filtrar. Essa função aqui, qual é o papel dela? Ela vai trazer, esse building é gerar um a um, né? Ela vai gerar
cada um dos itens baseado no true desta função. Então, ela vai passar esse elemento para esta função. Se essa função retornar true, ele vai entrar na outra cesta. Então, ele vai ser autorizado a pular para outra cesta. Então, o papel da função no filter é autorizar a transferência dele para o retorno, tá bom? Para filtrar, você passa ou não passa no filtro, tá bom? Então vamos lá. Então se eu tiver números, eu quero agora retornar apenas os números positivos, né? Os números positivos igual a gente fez no vídeo 34, no 33 e 34. Então eu preciso de uma função que, dado o valor, retorne true se ele for maior que zero, né? Então vamos lá, já vou envolver aqui no list, porque assim como o map, o filter, ele para poder gerar a lista, efetivamente, você tem que envolver ele com um list, a não ser, ele vai gerar a lista, só que ele vai gerar um a um, né? Então filter, e o filter eu preciso mandar duas coisas. Primeiro, a função, é uma função, vou já defini-la, e aqui o que você quer filtrar, de onde você quer filtrar. Eu quero filtrar esses números. Muito bem, e eu vou criar uma lambda, né? Uma lambda a gente já viu, vocês podem ver e rever o vídeo quantas vezes desejar para compreender. Então, o parâmetro vai ser um número, é muito comum botar x, viu? Por isso que eu estou sempre botando x, porque é bastante comum. Então, vai receber um parâmetro x e ele vai retornar true ou false. Como é que eu retorno true ou false? Basta eu construir uma expressão booleana com esse x de acordo com os critérios que eu queira. Então, após os dois pontos do lambda, é sempre o return, tá? Então, fica implícito o return. Antes dos dois pontos, são os parâmetros da função. Então, se esse x for maior que zero, olha a nossa lambda bem simples ali construída, vamos ver se ela funciona, né? Funcionou. Então, ele vai aplicar este filtro. Qual é este filtro? Para cada elemento de números, verifique, mande ele para uma função que vai receber esse número e vai retornar true se esse x for maior que zero. Portanto, ele aqui é, e o que nós acabamos de fazer foi um filtro de números positivos. Se nós quiséssemos um filtro de números negativos, só essa alteração, só tem um menos 4 negativo. Se quiséssemos um filtro dos números pares, basta eu construir aqui a expressão equivalente a um número par, que é fazer isso aqui, né? Se o módulo de x por 2 for igual a zero. As funções lambda, elas costumam ficar mesmo bem juntinhas assim, tá bom? Porque o objetivo dela é ficar realmente bem compacto. Coincidentemente, todos os nossos números são pares, né? Deixa eu botar aqui mais um número que não é par. Perfeito, se eu rodar novamente, ó, ele vai filtrar aqui. Se eu botar para mostrar agora só os ímpares, que equivale ao fazer aqui o contrário, né? Se não é igual, vai ser diferente. Tá bom, gente? Então, map, filter and reduce, vou já mostrar aqui o reduce, é muito legal. Todas as linguagens de programação têm esse recurso. Pelo menos as modernas, todas elas têm. Essas que eu trabalho ultimamente, principalmente JavaScript, também tem. Lá eles são métodos da própria coleção. Tá bom? Não fique confuso com esse list dentro do filter, dentro daquilo. Isso aqui é um recurso de otimização, né? Aquele yielding que tem lá que tinha na documentação significa que ele vai gerar à medida que você for precisando. Então, se números aqui for uma sequência gigantesca de milhões de números, ele não iria gerar 1 milhão de outros números processados ou filtrados. À medida que você fosse pedindo, ele ia pegar e processar, se fosse um caso de um map, tá bom? Isso seria a otimização. Só que quando você pega um filter ou um map e bota dentro de um list, aí ele processa todo mundo, porque é o nosso caso aqui que a gente deseja que ele funcione, tá bom? Se você colocar num for, você não precisa colocar o filter, tá bom? Porque ele já vai gerar a cada volta, o filter não precisa botar o list, a cada volta ele já vai gerar os números. Agora o reduce, né? O reduce não tem uma função reduce aqui por padrão, aqui no Python, porque ele é muito específico, assim, o reduce, o que você vai computar, né? Mas, poxa, mas Python não tem uma função reduce? Tem, né? Acaba que tem, né? Tem um módulo chamado import functools, né? São um conjunto de funções que ajudam a gente a fazer uma série de coisas, e ele tem dentro, aqui disponível, uma função reduce. Então, o que é o reduce? O reduce significa que ele vai pegando cada dois elementos, né? Ele pega os dois primeiros elementos, faz uma computação, o resultado dessa acumula, faz com o terceiro elemento, o resultado acumula, faz com o quarto, faz com o quinto. Porque o reduce significa passear em todos os elementos e fazer uma
uma sumarização ali, né? Um só valor a partir disso tudo, tá bom? Então vamos tentar utilizar aqui o reduce aqui do Python. Então eu tenho aqui meus números. Quando eu quero utilizar uma função de um módulo, e eu importei isso ao módulo, eu chamo o módulo e o nome dela, o reduce, né? Eu não sei como é que utiliza ela, eu vou pedir ajuda aqui ao help, isso vai ser algo aparentemente fácil para a gente descobrir, tá bom? Tá aqui. Então ele diz o seguinte, o reduce ele vai retornar um valor, porque o reduce sempre retorna um valor, não vai retornar um conjunto de valores, mesmo que seja um objeto, né? Aí ele dá até um exemplo aqui pra gente. Você vai mandar uma função, uma sequência e um valor inicial se desejar. Quando tem esses colchetes aqui na documentação, significa que é opcional. Então, o exemplo que nós vamos fazer é exatamente esse aqui. O reduce vai ser um reduce de somatório. Dado uma lista de números, me retorne como redução qual é o somatório de todos eles. Então, o reduce passou um lambda. Então, observe que o nosso lambda agora tem dois argumentos e o retorno é a soma desses dois valores. O x e o y eles vão representar aqui, respectivamente, o acumulado e o valor atual. Então, depois que eu somar 1 com 2 vai ficar 3, depois ele vai passar o 3 somando com 3, que vai dar 6, o 6 somando com 4, exatamente como está aqui nessa pilha de parênteses, tá bom? Então, vamos fazer o somatório, né? Então, a soma vai ser functools.reduce. O reduce ele não é muito utilizado, porque geralmente quando o reduce ele é muito específico, você acaba fazendo uma função mesmo com o seu nome e fazendo o processamento lá. Às vezes é difícil você construir um lambda que vai bater certinho lá com o que você deseja, tá bom? Lambda, então x, y, e o retorno vai ser o x mais y. E eu vou passar como a coleção aqui os números, né? Tá tudo ok, tá tudo ok. E soma deu 126, né? Então, ele fez uma redução, de fato, né? Então, ele pegou, transformou vários elementos em um só valor. Isso é a redução. Pegar vários elementos e transformar isso numa só informação. Perfeito, gente? Então, espero que esse vídeo seja muito útil para você. Tem umas coisas aí pythônicas interessantes, funções lambdas é muito legal e é simplesinho, tá bom? Não é difícil. Uma função lambda é exatamente uma função normal, que tem parâmetros e tem retorno. A diferença é que ela não vai ter um corpo. Após os dois pontos já é o retorno. Então, você recebe os parâmetros e já usa esses parâmetros no return. Tudo bem? Assista aí os últimos 3 vídeos, né? Esse e os 2 últimos, e você vai ficar muito bom nisso à medida que você for programando e utilizando esses conceitos no seu dia a dia. Isso é filter, isso é map, isso é reduce. Se isso é filter ou map, eu consigo utilizar as ferramentas da minha linguagem para simplificar o código, para deixar o código num vocabulário que todos os desenvolvedores já conheçam, ou eu crio uma função minha, criando uma função, ou utilizando map filter por meio de funções anônimas, né, que são as funções lambdas, e as random functions lá de JavaScript, ou funções anônimas também de JavaScript, de Dart, ou de Kotlin, o conceito é o mesmo, tá bom? Então, mapear é pegar cada um dos elementos e aplicar um processamento. Filtrar é pegar uma coleção e selecionar alguns, baseado num critério, para um subconjunto. E o reduce é pegar todos e processar e gerar uma informação, gerar um valor. Perfeito, gente? Um abraço para vocês. Continuem comigo.